aprendendo um pouco mais. Bem? Vamos fazer uma oração. Agradecendo ao Senhor. Pai amado, Pai santo, nós queremos louvar a Ti, meu Deus, pela Tua graça, Pai. Pelo privilégio, meu Deus, podemos despender, ó Pai, desse tempo, Pai. Nós estamos aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Pai. Meu Deus, peço que o Senhor prepare o nosso coração, que a Tua palavra possa encontrar em nós, Pai, uma terra boa, Pai. Que ela possa crescer, meu Deus, produzindo tudo aquilo que é do Teu agrado, Pai. Nos capacita, nos ajuda, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele possa ministrar no nosso coração, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, nós vamos falar um pouquinho aqui na continuação do Êxodo, tá? A gente abordou um pouquinho o conteúdo, né? Comecei ali falando sobre Moisés, o nascimento de Moisés, a preservação de Moisés, a criação de Moisés ali no palácio, né? Depois o tempo que ele ficou no deserto, depois de 40 anos criado no palácio, ele ali tenta resolver o negócio do seu jeito, não dá certo, ele foge, e aí ele fica 40 anos, mais 40 anos da sua vida ali no deserto, cuidando das ovelhas do seu projeto. Quando você lê a história de Moisés, sabe quando ele foge, aí lá ele ajuda lá as filhas de Jetro, e aí acaba que ele casa com uma das filhas de Jetro, e aí ele está lá cuidando das ovelhas do seu sogro quando ele tem aquele encontro com Deus, né? Onde realmente ele vê lá aquela sarça que não se queimava, e Deus ali fala, se revela a Moisés e chama Moisés, comissiona Moisés para que ele possa voltar ali ao Egito e ali ele possa ser usado, né, como um instrumento de Deus para trazer libertação àquele povo, tá? Então, a gente vai pegar um pouquinho na apostila aqui, depois a gente vai para o texto bíblico aqui. No conteúdo aqui, na página 6, a gente até comentou algumas coisas, né? O livro, ele pode ser dividido em 3 partes principais, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 13, nós temos ali uma libertação miraculosa de Israel, né? Tem alguns que querem, aqueles que não creem em milagres, sabe? Tem gente que não crê em milagres, eles querem às vezes afirmar que aquelas pragas que aconteceram no Egito, que aquilo lá foi obra da natureza e calhou e tudo mais. Olha, eu vou ser sincero, né? Se aquilo lá fosse algo que calhou, então o milagre foi muito maior ainda, né? Como que pode calhar da maneira como aconteceu, quando Moisés falava com o faraó, acontecia. Então, ali, do capítulo 1 até o capítulo 13, nós vemos todo esse processo em que Deus se revela, Ele ouve o clamor do povo e Ele vai tirando o povo. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre isso. Depois do capítulo 13 em diante, até o versículo 18, nós temos ali a jornada. Eu não fiz uma mapinha que devia ter feito, mas você deve ter na Bíblia. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, tem a jornada deles até o Sinai, né? Um trecho ali que eles caminham até o Sinai. E do capítulo 19 até o capítulo 40 de Êxodo, nós temos as revelações miraculosas junto ao Sinai, onde vai estar falando ali sobre as instruções para o tabernáculo e tudo mais, vai ter algumas coisas desse tipo, tá? Bom, a primeira sessão inicia ali com os hebreus sendo oprimidos, nós falamos sobre isso na aula passada, tá? No Egito, vai ali no capítulo 1, versículo 10 a 14, está falando a maneira que aconteceu, como o faraó oprimiu os opressores e tudo mais, como Deus ouviu o clamor, até o capítulo 3, onde Deus ali se revela a Moisés, depois já um bom tempo, né? 80 anos, imaginou? Desde o nascimento de Moisés até realmente o comissionamento, Deus chamando Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele já não está tão confiante em si mesmo, e aí ele aprendeu a não confiar em si, e agora ele tem que aprender a confiar em Deus, né? E é interessante que ele também não se sente capaz. Ele até pensa, mas quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Por que Moisés fala isso? Ele conhecia o faraó, sabia que o faraó era orgulhoso, ele sabia que o faraó se considerava um Deus. Imagina, o faraó não vai nem me ouvir, né? Então ele não se sente capaz. E é interessante que quando a gente está nessa situação, a gente tem que depender de Deus, a gente tem que crer que a capacidade é de Deus. Deus falou para Moisés
que seria com ele, envia ele até o faraó. Tá? É lógico que Moisés dá aquele monte de desculpa para Deus, que não pode, que não dá, envia outro, né? Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência, tá? Mas assim, o ser humano ele tem, lógico, às vezes dá aquele medo, né? Aquele receio. Somente você sabendo que, na realidade, aliás, para qualquer um, independente se a pessoa vai ter um chamado específico, as coisas de Deus são coisas sérias. Tá? Então, não dá para você fazer de qualquer maneira. E Moisés também, ele não se sente a pessoa mais indicada. Né? Interessante que quando nós olhamos para essa atitude de Moisés, nós vemos essa atitude em outros servos de Deus. A maioria das pessoas que foram chamadas por Deus, nem sempre se acharam que eram. Quando Deus chama Jeremias não acha que ele é. Para falar a verdade, ele fala, Senhor, eu sou muito novo. Pessoal, eu sou uma criança. Comparado com... Ninguém nem vai me dar crédito. Sou muito jovem. Né? Ou mesmo quando Paulo ele fala para Timóteo, né? Ninguém despreza a tua mocidade. Timóteo também é alguém que está sendo incentivado, que dá a impressão que ele não é alguém que se acha assim capaz. E isso é importante. Né? Como servo de Deus, a gente não pode ter aquele sentimento de autossuficiência. Nós não podemos achar que nós somos capazes por nós mesmos. Né? A gente só é capaz de alguma coisa se Deus nos capacitar. Deus não capacitar. Olha, você pode ir. Não vai. Você vai, mas não vai. Né? Então vamos lá. E aí Moisés, ele arruma um monte de desculpa e não tem jeito. Deus fala para Moisés, faz o seguinte, o teu irmão ele fala muito bem. Vai lá, Arão, você vai ser para Arão como se fosse Deus. Você fala, eu falo com você, e você fala para Arão, porque é para falar para o faraó. E ele vai falar. Então, quer dizer, não tem jeito, não tem como a gente dar desculpa para Deus e... que desculpa que a gente vai dar para Deus? Porque a gente vai falar, não posso, não tenho como, não consigo. E se Deus está dizendo para Moisés, não, você não consegue mesmo, mas eu vou ser contigo, vou te capacitar. Eu vou te falar o que você tem que fazer. E aí ele vai. E é lógico que a preocupação de Moisés também não é só com o faraó. Ele está preocupado também com o povo, mas e o povo? Como é que o povo vai acreditar em mim? E aí Deus fala para Moisés, você vai fazer alguns sinais. Joga a tua vara aí no chão. Aí ela se transforma numa cobra, Moisés fica com medo. Deus manda ele pegar, ela volta a ser a vara de novo. Aí fala para ele, põe a tua mão, né, dentro aí da roupa assim. Ele põe, quando tira está leprosa, ele põe de novo, quando tira ela está sã. Ele joga água no chão, né? Deus fala, vocês não acreditaram, joga água no chão, a água se transforma em sangue. Então esses sinais era para ele fazer diante do povo dele também, para que eles soubessem que realmente era Deus que tinha mandado. Era para ser uma comprovação. E Moisés vai e encontra com Arão, e aí eles vão se apresentar a Faraó. E quando Moisés chega lá a Faraó, imagina, ele chega lá a Faraó e fala, olha, deixa o povo ir lá para cultuar a Deus e tudo mais. E o que Faraó diz? O que lembra? Vamos lá, texto bíblico. O que Faraó fala quando Moisés chega ali e se dirige a ele, dizendo que ele deixe o povo ir? Vamos lá. Eu pulei aquela parte que eu tinha comentado da Zípora, né? Capítulo 5, versículo 2. Versículo 1, Moisés ele diz o seguinte: Moisés e Arão disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O que o Faraó respondeu? Quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E Faraó, você vê quem é o Senhor? Ele não cria em Deus? Na realidade, amado, eles criam em Deus. Aliás, eles criam em vários deuses. Esse é o problema. Mas eles não criam um Deus de Israel. E aí chega alguém lá falando assim, olha, Deus de Israel disse que é para você deixar o povo ir lá cultuar a ele. Eu falei, quem que é Deus? Quem que é esse Deus? Para que eu ouça? Nem conheço esse Deus, nem sei quem é esse Deus, não vou deixar ele não. Vocês querem ir porque vocês estão muito à toa. Lembra que eles estão fazendo tijolos para construir a cidade. É o seguinte, já que vocês têm tempo,
Então é o seguinte, olha, vocês não vão mais receber palha para fazer tijolo, vocês vão pegar a palha, tá? E vão ter que fazer a mesma cota de tijolo. E ele começou a judiar do povo mais ainda. E lembra-se que quando ele começa a afligir o povo reclama, né? Lógico. Né? E Deus permite também para que eles tenham desejo de sair daquela situação. Interessante, se a pessoa às vezes ela acha que está bom a vida, nem sempre ela se volta para Deus, nem sempre ela entende que precisa de Deus. Então, aquela aflição era também uma maneira deles desejarem sair, serem libertos. E também, o que nós percebemos também, é que toda vez que Deus quer libertar alguém, como aconteceu aqui, a gente fazendo um paralelo com aquilo que acontece na vida de alguém que conhece a Deus. Não é uma coisa tão simples. Não pense que o diabo vai ficar olhando, de braços cruzados, e vai falar assim, ah, que legal. Nossa, está libertando. Ele não vai fazer isso. É lógico que ele... Por isso que... Já reparou que às vezes quando uma pessoa começa a caminhar com Deus, às vezes ela começa a ter umas lutas, umas dificuldades. Porque bem no comecinho, porque é muito fácil a pessoa se desanimar se ela realmente não se voltar para Deus, não se fortalecer e se afastar. Então aqui eles estão tendo essa dificuldade no começo. Eles começaram a se afligir. Eles falam, mas você veio aí falar, ó, e a gente está nessa situação, e Moisés fala com Deus. Senhor, eu fui lá falar, ó, e agora o povo está numa situação pior, porque ele está afligindo ainda mais o povo, e até agora nada, né? Assim, tipo assim, o Senhor não interviu, não libertou. Mas Deus diz a Moisés que ele sabe o que está fazendo e que ele vai estar agindo. Tinha um propósito. E aí Deus começa a tratar ali com o faraó e o pessoal ali no Egito. Então a libertação, gente, ela não ocorreu de forma instantânea. Aqui, ó, na página 7, ó. Não ocorreu de forma instantânea. Não foi assim, pá, Deus chegou lá e já tirou. É lógico que se Deus quisesse, Deus ia fazer instantaneamente. Os irmãos acham que não. Se Deus quisesse, o que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Nada, mas não ocorreu de forma instantânea. Foi um processo que foi acontecendo ali. Um período até razoável de tempo. Alguns creem que talvez alguns meses. Não foi assim tudo numa semana, tudo num dia só. Um tempo que Deus foi ali tratando. Então, as 10 pragas que nós vamos ver aqui, ó, eu até coloquei elas aqui, ó, sangue, as águas do Nilo transformadas em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes nos rebanhos, os tumores e úlceras, a saraiva de pedras, os gafanhotos, as trevas, a morte dos primogênitos. Tudo isso aí foi um processo onde Deus foi ali revelando quem Ele era. Porque lembre-se que os egípcios, eles criam vários deuses. Cada praga, ela tinha o intuito de realmente demonstrar que Deus era maior do que qualquer um desses deuses que estavam relacionados. Cada praga está relacionada a um Deus cultuado no Egito. Então quando Deus ali se manifesta, Ele está demonstrando que Ele é Deus. Esses daqui não são deuses. Aliás, são deuses, falsos deuses. Mas só existe um Deus, que é Senhor, que é verdadeiro. Então tinha um propósito, não só para Faraó, não só para o pessoal no Egito, ali, os egípcios, mas até mesmo para o próprio povo de Deus. Lá na frente, quando a gente vê o povo de Deus fazendo um bezerro de ouro, cultuando um bezerro de ouro, de onde que veio essa crença? Porque no Egito eles cultuavam um Deus na forma de um touro. Então eles trouxeram um pouco desse negócio aí. Eles não tinham ainda totalmente se libertado da idolatria. Então Deus, quando se revela, Ele se revela também ao seu povo. Tanto é que as 3 primeiras pragas, elas são sobre todos, sobre todo o Egito. Não diz que Deus fez diferença. A partir daqui Deus faz diferença entre o seu povo e o povo egípcio, para que tanto os israelitas quanto os egípcios, eles soubessem que Deus é Deus. Então isso é muito importante. Tem um propósito de revelar o poder de Deus. Vamos lá. As 10 pragas foram utilizadas para ganhar a liberação dos hebreus das garras de Faraó. As pragas realizaram 2 coisas importantes. Primeiro, elas demonstraram a superioridade do Deus hebreu sobre os deuses egípcios. Se esses daqui fossem realmente deuses, não poderia ter acontecido o que aconteceu. Ele teria que reagir, não é verdade? Mas quando Deus reage ali, Ele mostra que Ele é superior
a todos esses deuses. Segundo, elas trouxeram a liberdade aos hebreus. As pragas também foram um meio de Deus ali estar quebrando o orgulho de Faraó para trazer realmente liberdade ou libertação ao povo hebreu. Depois da libertação, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre as pragas. Estou falando essa primeira parte aqui, a gente para aqui e vai para o texto bíblico. A segunda sessão vai falar ali do Sinai, depois, né, da Páscoa, tudo, capítulo 13. E vai ter 4 eventos que vão acontecer ali, né? A gente vê o poder milagroso de Deus, quando ele abre o Mar Vermelho, tá? A proteção deles diante dos inimigos amalequitas, a gente vai ver isso mais lá para frente, tá? E outros eventos mais que são narrados, a gente vai estar na sequência. Mas vamos voltar aqui para as pragas. Vamos lá para as pragas, né? Ok. Qual foi a primeira praga, gente? O que aconteceu ali? Você sabe o que significa a palavra praga no texto original? Golpe, dar golpes, ferir. Então as pragas, elas tinham o intuito de ferir o Egito, ferir o orgulho de Faraó, que realmente ele liberasse o povo. Eram juízos de Deus, tá? Então a primeira praga foi ali sobre o rio Nilo. A água do Nilo se converteu em sangue. A gente vê isso daqui, ó, ali no capítulo 7, a partir do versículo 14. Deus fala para Moisés ali, né, que o Faraó era obstinado. E tanto o Faraó tinha um coração duro, quanto Deus endureceu. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração, é aquilo a mesma coisa que é dito lá em Romanos. Tá? Quando Deus ele sabe que a pessoa é coração duro, então quer dizer, se ele quer se opor a Deus, então Deus permite que ele se torne opositor. Você quer realmente se opor a Deus? Então Deus ele entrega a pessoa ao seu próprio desejo. Então é por isso que o texto diz que Deus endureceu também o coração de Faraó. Permitiu então que o Faraó, realmente você quer se rebelar contra mim, então você tem a liberdade de realmente se voltar contra mim. Tá? E ali Deus diz que o Faraó ele ia se recusar a deixar o povo ir. Moisés vai lá, o Faraó de manhã estava indo lá, provavelmente talvez cultuar os seus deuses, alguma coisa assim. E Moisés fala para Faraó que era para ele deixar o povo ir. E ele não dá ouvido. Aí o que ele faz? Ele toca na água. E aí o que acontece com a água? Ela se transforma em sangue. Tá? Então o texto diz aqui assim, ó, o coração de Faraó era obstinado e recusa deixar aí o povo, isso Deus fala. Então pela manhã ele estava ali no Nilo. E aí o que acontece? Moisés vai lá e fala para o Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirvam no deserto. Até agora não me tem ouvido. Ele fala isso para o Faraó, que o Senhor tinha falado isso para ele. O que diz o texto? Mais à frente aqui, ó. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Gente, o rio, o Nilo, eles adoravam o Nilo como se fosse Deus também. Imaginou? O Nilo ele trazia, entre aspas, vida ali, né, para cultivo e tudo mais. Então imagina, quando Moisés fere o Nilo e ele se transforma, né, o sangue, ali os peixes morrem. Interessante que não foi só o Nilo, também os potes de água em casa também viraram, se transformaram em sangue. Começou a cheirar mal porque os peixes morreram, né? E os egípcios tiveram nojo de beber água do Nilo. E eles tiveram que cavar para achar água, né, em lençóis limpos, para poder beber. E o que acontece? O Faraó, ele deveria pensar o quê? Quando ele viu isso? Ele deveria, puxa, o negócio é sério. Mas a Bíblia diz que os encantadores, os magos do Egito, eles também fizeram isso. Só que imitar, fazer virar sangue, não sei se isso resolveria. Sugoi seria se eles tivessem revertido, né? Porque fazer ficar como está, fazer ficar ruim, não precisava. Né? Mas aí, como os magos também fizeram isso, lembra-se, eu não comentei, né? Quando Moisés aparece perante Faraó, e ali Arão joga lá a vara, o que acontece? Ela se transforma em serpente e eles fazem a mesma coisa. Interessante, nem toda manifestação, isso é importante saber, nem toda manifestação sobrenatural é de Deus. Não se engane, o diabo também, ele não tem todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor.
mas ele tem uma certa quantidade de poder. Ele consegue fazer certas coisas, manifestar um pouco, né, de poder. E isso leva a enganar as pessoas também. Você sabe que a Bíblia diz o seguinte, que os sinais seguirão os que crerem, não os que crerem seguirão os sinais. Mas muitas vezes no meio cristão, em vez das pessoas crerem, seguirem a Deus e permitir que a manifestação de Deus a siga, às vezes a pessoa segue as manifestações. Qual é o perigo disso? E se não for Deus que está manifestando ali? E se a pessoa não tiver discernimento? E se for uma obra do engano? Porque a Bíblia também diz que no final dos tempos vão se levantar pessoas, falsos mestres, falsos profetas, que também farão sinais e que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos e tudo mais. Então eles também limitaram. É lógico que o poder de Deus é ilimitado, do diabo é limitado. Eles conseguiram imitar quando Arão jogou a vara da sua mãe cobra, se bem que a vara de Arão engoliu os sacerdotes egípcios. Eles conseguiram imitar também a água do Nilo, né? Eles conseguiram imitar esse sinal também. Aí o faraó olhou, os meus também fazem isso. Eles conseguiram também aumentar as rãs. Ai meu Deus, está cheio de rã, para que vai aumentar mais um pouco, né? Não sei se você aproveitou, né? Tem que eliminar, né? Então eles conseguiram imitar até um certo ponto. Então a água do Nilo foi um golpe contra o deus Apeu, rato, né? Depende da leitura, tá? Que era o deus que era responsável pelas inundações do Nilo. Não sei se vocês sabem, né? Ou já estudaram, lembram quando estudam na escola, a gente também vê isso. O Nilo, ele tinha uma época de cheia. Então quando o Nilo enchia, ele trazia ali tudo, sedimentos e coisas orgânicas que adubavam a terra. Depois, quando ele baixava, aquela terra ficava bem fértil para você plantar. Então eles criam que era um Deus que agia fazendo isso. Então para eles, quando o Nilo foi ferido, esse Deus aqui não fez nada. Então é uma maneira de Deus mostrar, olha, ele não é Deus, isso não é um Deus verdadeiro. Tá? É lógico que eles imitaram também essa praga, né? E o faraó, ele não deixou o povo ir. Novamente, vai lá Moisés. Olha onde está a segunda praga, capítulo 8. O que Moisés faz? Ele vai lá de novo falar com o faraó. E o que ele fala para o faraó? Mesma coisa, né? Deixa meu povo ir para que me sirva. E o que o faraó faz? Ele se recusa a deixar ir o povo. E Moisés fala, se você não deixar o povo ir, olha, vai ver um monte de rã. Viver ia ter um pânico. A minha esposa detesta. Ia ter um treco. E imagina que eles também cultuavam Deus. Um Deus Requete, que era relacionado com a rã. Porque quando aparecia a rã, né, isso era indicativo de cheia, alguma coisa assim também, com relação ao Nilo. Então eles também adoravam. E aí tá, imagina, aquilo que eles adoravam, de repente começa a aparecer um monte de rã. Mais um monte. E na cama, e até dentro dos... Já pensou que coisa nojenta, né? Até dentro dos fornos. Você abrir o guarda-roupa, tá em rã. Você abre o banheiro, tem rã. Você vai lá no fogão, abre o forno, tem rã lá dentro. É uma praga, né? Ao ponto que o negócio estava assim. Imagina, eles adoravam isso daqui. De repente eles estão ficando irritados com esse negócio aí. Devia falar assim, mas vocês não adoram? Devia estar feliz que tá. A casa tá cheia de bichinho. E aí chegou um momento que o negócio estava assim insuportável. Insuportável mesmo. E aí o que acontece? O faraó, ele meio que pede para Moisés, no versículo 8, no capítulo 8, ele vai lá e ele negocia. Ele chamou o faraó, Moisés e disse, olha, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, e eu deixarei o povo ir para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele pede que Moisés faça isso. Moisés, ele vai lá, pede para Deus ir. Aí todas as rãs morrem. Ele junta aquele monte de rã, fica um cheiro horrível. Bom, quem foi? Acho que o Ronei foi com a gente lá para... A Paulinha foi também, né, lá para... Senai, quando teve
um cheiro horrível, tá? De peixe morto, de coisa morta. Fico imaginando, né? Fico imaginando quando eu pensei assim, juntando aquele monte de rã, que tinha uma praga. Aquele negócio devia estar insuportável, né? Mas era Deus ali mostrando para eles que essas divindades que eles adoravam não eram Deus. Era uma maneira de Deus mostrar que ele era superior a esse Deus. E aí tá, quando sai tudo isso, o faraó, quando ele viu, o que ele faz? Versículo 15, ó. Vendo, porém, faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, quer dizer, você vê como é que o faraó, ele não foi, ele era alguém que não tinha palavra também, né? Ele disse que deixaria, mas quando ele viu o alívio, não tem mais, não vai não vou deixar, vocês não vão. E aí, é lógico que Deus, ele permite. Não poderia, de repente, Deus ter já libertado na primeira? Por que Deus permitiu? Uma das razões também é para Deus mostrar a glória dele, mostrar que ele é superior aos outros deuses. Por isso que Deus permitiu que Faraó endurecesse o seu coração, para ficar claro que só existe um Deus. Só ele é Deus. E aí, novamente, olha, isso vira um ciclo. Se você prestar atenção, isso vira um ciclo. Tem a praga, aí Faraó vai lá, ele fala e pede e tudo mais. Só que interessante, quando chega a praga, lembra que eles imitaram a serpente sendo transformada, a vara sendo transformada em serpente, eles imitaram aqui a água sendo transformada em sangue, eles também imitaram a praga das rãs, não sei se isso foi muito útil, né? Agora, quando Deus, através da vida de Moisés e Arão ali, faz com que o pó toca ao pó e vira piolho, alguns creem que talvez fossem insetos bem pequenininhos, né? No nosso caso traduzido por piolhos, que picavam e incomodavam e virou uma praga. Os magos não conseguiam imitar, e eles reconheceram que eles não conseguiam imitar. Interessante quando você vê aqui, capítulo 8, versículo 19, o que diz? A terceira praga, quando Moisés vai lá, o faraó, e também é interessante que tem algumas pragas que não é anunciado. Nessa daqui, só diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Aqui não foi anunciado o faraó. Por quê? A primeira vez, a segunda vez que foi anunciado, as duas primeiras, né, o sangue e as rãs, foi anunciado, e o faraó, ele não deixou o povo ir. Dessa vez Deus não anunciou, mandou só que eles tocassem o pó da terra e virassem piolhos. E virou uma praga, infestou todo o Egito ali, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzir piolhos. Porém não puderam. E havia piolhos nos homens, no gado. Então disseram os magos a Faraó. E isso é que é importante. Por quê? Lembra que a gente falou que o diabo ele tem certo poder, mas ele não tem todo o poder. Tem coisas que ele não pode fazer. O poder dele é limitado. Aí os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Eles falaram assim: olha, Faraó, aqui já está a lenda daqui que eu vou fazer. Isso aí é Deus. Isso aí é Deus que está fazendo. E o Faraó, ele endurece o seu coração e não ouve os magos. Ele não deixa o povo ir. E aí nós temos a partir daqui a sequência das pragas. No capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 24, um pouquinho antes, Moisés vai lá novamente, levanta-se pela manhã, se apresenta a Faraó, e que sai das águas e diz: assim diz o Senhor, a mesma repetição, né? Deixe meu povo ir, do contrário vou enviar moscas sobre vocês. Interessante também que esses piolhos também estão associados. Todas as pragas estão associadas a um Deus cultuado no Egito. Novamente ele vai lá e fala para o Faraó que se ele não deixar o povo ir, Deus vai mandar mosca. Gente, mosca é um bichinho nojento. É ou não é? Agora você imagina, virou uma praga. Mosca transmite doença, é sujo, faz coisa morta, coisa podre, sujeira e tudo. O que você pensar vai. Então o que acontece? Aí Deus fala isso através de Moisés, fala isso para Faraó,
E detalhe, aqui Deus agora fala para Faraó uma coisa interessante. Eu vou fazer diferença entre o meu povo e o teu. Não vai ter mosca lá na terra de Gog, onde estava o povo hebreu, na parte do Egito. Deus faz diferença. Manda aquele monte de mosca. Mas na casa dos hebreus não tinha mosca. Só no Egito. Então, quer dizer, não é um fenômeno natural, porque senão teria mesmo na casa dos hebreus. Deus faz diferença. Deus não permite que haja ali na casa dos hebreus. E ele diz, ó, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de mosca, e saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Ele falou assim, olha, para que você saiba que mesmo aqui no Egito, eu sou o Senhor. Por exemplo, a gente está num país, amados, que eu vou falar aqui como o Egito, né, num certo sentido, tá, que ainda que você tem uma liberdade, mas o Japão é um país que adora vários deuses. Apesar de eles não adorarem o Deus verdadeiro, mas quem é Deus? Quem é o Senhor? Mesmo aqui no Japão, Deus é o Senhor. Mesmo que eles não conheçam Deus. E esse que Deus está demonstrando para nós. Você pode não me conhecer, você pode adorar, mas Ele está mostrando que Ele é o Senhor. Ele é o único Deus. E Ele fala que vai fazer diferença. Então assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de mosca, a casa de Faraó e as casas dos oficiais sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. E aí o negócio ficou feio. Por quê? Porque, imagina, todo lugar que você está tem mosca, né? E aí o que acontece? O Faraó chama Moisés e fala para Moisés, olha, faz o seguinte, vamos negociar. Vocês não precisam, pai. Nós oferecemos sacrifício aqui mesmo, na terra do Egito. Só que o que Moisés fala? Não, nós não podemos sacrificar aqui. Por quê? Lembra? Os egípcios não adoravam o touro, o gado, né? Era adorado. Então imagina, Moisés fala, se a gente sacrificar aqui, a gente vai ter um problema. Por quê? Porque isso vai ser abominável aos olhos dos egípcios. Eles vão nos atacar. Tá? Vai ser uma ofensa nós fazemos isso. Vai ser uma ofensa à crença deles, né? Os deuses que eles creem. Então Moisés fala que não podiam fazer isso, que eles tinham que sair. Então o Faraó ele diz que vai deixar eles ir, tá? Só que não muito longe, e pede para que olhem por eles. E interessante que ele pede para que seja retirado, só que ele pede que seja amanhã. Isso é um detalhezinho, gente, que a gente não para para pensar. Diz assim, ó, deixar-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vás muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã este enxame de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir ao povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então é interessante, quando Moisés fala amanhã, ele deu prazo. Ele falou quando isso ia acontecer. E isso é importante, por quê? Porque aconteceu exatamente da maneira que Moisés falou, no prazo que Moisés falou. Tá? Por que isso é importante? Para demonstrar que isso é uma ação de Deus. Não foi assim uma coincidência, de repente as moscas foram embora. Coincidência, foi coincidência. Não, ele falou quando elas saíram. Tá? Mesmo assim, né, os enxames se retiraram, e o que Faraó fez? Novamente ele endureceu o coração. Você viu como é que é difícil? Como é que a libertação de Israel não foi um negócio tão simples, não foi instantâneo. Tá? E até parece não, é um paralelo porque acontece também com o ser humano. Às vezes é uma luta para a pessoa ser liberta, para ela ser, né, salva, para ela realmente ser tirada. Tá? É um processo, né? Só que Deus, Ele está agindo nesse processo todo. Tá? Aí vem a quinta praga. Qual que é a quinta praga? Peste nos rebanhos. Gente, eles adoravam os animais. O touro, o carneiro. Então eles adoravam esses animais como Deus, eram sagrados para eles. De repente esses animais, eles ficam enfermos. Há uma peste. Morre muito dos rebanhos. E Deus fala que isso ia acontecer. Tá? Então quase todo rebanho morre. Só que Deus disse que ia fazer distinção também entre os rebanhos de Israel e de lá. E o Senhor fez. Em Israel não morreu
nem uma cabeça de gado. Era para o faraó soubesse. Mesmo assim, Faraó, ele não permite que o povo vá. E aí vai continuando, aí vai para a próxima praga, das úlceras. E os sacerdotes egípcios, eles usavam a cinza nos seus cultos. Que nem, por exemplo, sei lá, quando eles usam incenso, eles também usavam isso daí para fazer certos cerimoniais religiosos. E aí o que acontece? Eles pegam o Moisés ali, Arão, eles pegam e jogam essa cinza, né? E essa cinza ela se transforma em, né, quando em contato em úlceras, e eles ficam cheios de feridas, de úlceras. Qual é o problema de eles estarem feridos e com úlceras? E eles nem precisaram fazer imitar esse milagre, eles nem estavam tentando imitar mais, porque ele já estava no próprio corpo deles, né? Eles ficavam impuros para poder ministrar. Eles não poderiam ministrar seus deuses, porque eles também estavam impuros. Então imagina, os sacerdotes eles não poderiam nem cultuar os seus próprios deuses, porque eles também estavam impuros, estavam enfermos. Tá? Mesmo assim, o nosso faraó aqui, o nosso rei, sabe? Não permitiu e não ouviu. E é interessante que o faraó, ele sempre vai tentando negociar com o povo de Israel. E ele vai tentando, né? Ele cede, mas não cede, né? Você pode ir, mas não vai. E ele sempre está ali meio que enganando, mentindo, promete liberdade, mas depois não liberta. Depois ele implora por alívio, porque depois Deus fala que vai mandar uma saraiva de pedra, né? E quem tiver um rebanho ali no campo vai ser destruído. Teve alguns que temeram ainda guardar seus rebanhos, mas outros deixaram. E morreu também muito rebanho, plantação foi destruída. Mesmo assim, Faraó, ele não, ele implora por alívio, mas depois ele endurece de novo. Depois da chuva de granizo, o que acontece? Mais uma praga. Gafanhotos. Pastor, saraiva, chuva de pedra, granizo. Chuva de pedra, granizo, saraiva. É uma palavra que é mais antiga, né? Não se usa. A tradução a mais atual seria uma chuva de pedra, de granizo, pedras grandes, pode ser grande, pequena, e destruiu toda a plantação, né? Só não destruiu o trigo porque o trigo ainda não tinha germinado, mas outros, cevada, outras coisas, perdeu. O Egito imagina o prejuízo para o Egito, perdeu. Os animais que estavam no campo também morreram, aqueles que não tinham morrido com a praga nos rebanhos, morreram alguns aqui, só os que estavam guardados que não morreram. Né? O faraó pede por alívio, mas depois que é aliviado, ele não deixa o povo aí. De novo. Tá? Depois vem o quê? O que vem? Vem a praga dos gafanhotos. Tá? Moisés fala que Deus vai mandar gafanhotos. E aí realmente vem muitos gafanhotos sobre a terra do Egito, como nunca tinha vindo antes. Fala que o chão fica preto, eles comem tudo. Imagina, o que sobrou aqui, ó, da saraiva, acabou. Eles devoraram tudo que viram pelo caminho. Os próprios oficiais, faraó, mas olha, vai inventar isso aí até quando? Moisés, a situação toda aí, ó, o Egito está arruinado. Estamos arruinados. Mesmo assim. Mesmo vendo que aqui tudo era propósito de Deus do povo ir para o deserto, né? Sim. Mas o que assim, que levava assim, Deus permitir tudo isso, acontecer tudo isso sobre o faraó, é que o povo teria ele ou Como assim? Não entendi a pergunta. Esse era o período do governo de faraó, não foi? Sim, no Egito. Faraó que era governante. Mas ele era superior a todo o povo que Deus permitia só a ele acontecer todas essas coisas? Não, o faraó ele era o governante absoluto. Entendeu? Ele era considerado Deus também. Pelo povo, pelo próprio povo. Então, o pessoal que é o povo tinha um grande temor a ele, né? Também. O faraó era cultuado como um Deus. E não só o faraó, todo esse panteão aqui, ó, toda essa turma aqui, ó. A pergunta é porque toda a história aqui deles, que fala sobre o faraó, é que tudo que Deus permitiu foi sobre a vida de faraó, né? Faraó. É lógico que acontecer tudo isso. Exatamente. É lógico que o faraó não sofreu só o faraó, né? O próprio povo egípcio sofreu. E Deus também diz o seguinte, que isso tudo ia fazer com que os egípcios também, quando os israelitas fossem embora, eles dessem até bens os israelitas, eles não iam sair de mãos vazias, porque eles ficaram todo esse tempo escravos ali no Egito.
E também é para revelar, para humilhar Faraó, e também para que fica claro, Faraó não é Deus. Entendi que existia alguém superior, né? Alguém superior. Faraó não é Deus, ele pode se achar um Deus, mas ele não é Deus. Nem ele e nem essa turma aqui, ó. Que está aqui. Nenhum deles é Deus. Tá? Então um dos propósitos é revelar quem é Deus. Quem é o Deus verdadeiro. Só tem um. Não existe outro. Todos os outros são falsos. Não são verdadeiros. Né? E isso foi também para quebrar o orgulho de Faraó. Porque imagina, o Faraó ele foi bem arrogante, né? De quem é Deus? Que eu ouça e deixe. Tipo assim, você está falando Deus. Faraó que se achava um Deus também, né? Como que você está falando, né? Comigo dessa maneira, né? E aí Deus permite realmente para quebrar o orgulho de Faraó. Se o povo adorava, né? Mas se o povo adorava o Faraó como um Deus. Sim, né? não vou falar os israelitas. Deus permitiu, né? Não vou dizer os israelitas. Provavelmente os israelitas, por estarem no Egito, também, eles tinham um problema com idolatria. Tanto é que quando teve lá o episódio do bezerro de ouro, eles fizeram um deus, né? A imagem de um bezerro. De onde que eles tiraram isso? Do Egito. No Egito se cultuava. Então o povo hebreu também precisava saber que nenhum daqueles deuses do Egito era um deus. Tanto o povo egípcio, como também o próprio povo de Deus precisava saber. Vocês pensam que não existe idolatria no meio cristão? A gente pensa que idolatria é só imagem? Não é. Qualquer coisa que entra no lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Dinheiro pode se tornar um objeto de idolatria. Tá? Se a gente coloca, por exemplo, uma pessoa antes de Deus, ela está se tornando um ídolo para mim. Tá? Ou qualquer coisa que ocupe um lugar de importância na minha vida acima de Deus, se torna um objeto de idolatria. Na minha vida, mas não é. Uma preocupação com a própria vida. Você é egocentrismo, uma pessoa ela se idolatra, né? É lógico que ela não faz isso abertamente, mas de certo modo, na prática. Às vezes, por exemplo, a pessoa ela não faz assim, sei lá, com a sua mente ela sabe que idolatria é errado, mas na sua prática de vida, tá? Mesmo aqueles que se dizem cristãos, assim, na sua prática de vida, quando Deus fica em segundo plano e outras coisas tomam lugar de Deus, a pessoa não para para pensar, mas ela está praticando idolatria. Sem perceber, né? Sem perceber, por exemplo, mas está. não vou para a igreja porque tem o futebol. Não é pecado a pessoa gostar de futebol, mas se aquilo toma uma importância mais do que Deus, pode se tornar um objeto de idolatria na minha vida. Prática. Isso leva no caso a cegueira, né, pastor? Porque dá para ver que o povo aí, eles estavam tão cegos que na escravidão, que eles, vendo toda a praga acontecer, eles continuavam obedecendo a Faraó. No caso a cegueira hoje também, no caso pra gente. Tanto o povo egípcio e tudo mais. Agora Deus ali foi se revelando ao povo de Israel. O povo de Israel foi entendendo. Porque é lógico, Israel começou a perceber que havia uma diferença. Há algo interessante. Mais para frente no livro a gente vai ver que Deus mandou fazer a serpente. Porque pela idolatria do povo, né? Eles precisavam ver algo, né? Porque quem olhasse para a serpente era curado. Mais para frente, né? E depois ela teve que ser destruída. Por quê? Porque ela passou a ser idolatrada. Então tudo aquilo que se torna objeto de idolatria perde seu propósito. A serpente teve um propósito que foi feito, que era curar aqueles que eram mordidos, né? Ele olhava para aquilo lá e, né, porque criam em Deus que se olhasse era curado. Mas a partir do momento que aquilo se tornou, porque aí esse é um dos grandes problemas, por exemplo, que acontece no meio cristão, quando se usa símbolos. Às vezes a pessoa começa a atribuir ao símbolo a ação. Na realidade, a ação não é o símbolo, é Deus quem faz. A partir do momento que o símbolo ele passa a ter a importância que ele não deve ter, ele se torna um objeto de idolatria. É que nem, por exemplo, quantas vezes, eu falo porque antes de eu me converter, a gente, né? Quantas vezes você vê a pessoa às vezes criticando, simpatia, patuar, não sei o quê. E aí você vê isso aí no meio do evangelho disfarçado, de outras maneiras. Tá? Vidro com óleo de azeite, do óleo de oliveira, não tem nem indústria de azeite, não, gente. Não tem? Não tem indústria de azeite com azeite do óleo de oliveira, isso não existe. Lasca da cruz. Lasca da cruz, tem tanta lasca da cruz que dá para fazer a arca. Tanto que tem. Mas são objetos de idolatria. Teve esse problema na igreja romana, mas mesmo
na igreja evangélica, tem gente que compra água do Rio Jordão. Você está atribuindo poder àquilo, não tem poder em si. Entende? Então acaba se tornando, tomando a importância que não deve ter. Eu vi um testemunho de um pastor numa viagem, ele estava com um padre, né? Um católico. Aí começaram a debater, vocês falam que a gente é idólatra e tudo. Aí o padre pensou em pegar ele, né? Falou assim, você não tem a foto, você tem filho? Não, eu tenho filho, tenho uma filha, né? Falou assim, você não tem a foto deles na carteira? Quando você viaja, você não pega uma foto deles? Sim, eu pego. Então, isso é idolatria? Mas peraí, tem uma diferença. Eu não pego a foto da minha mulher e da minha filha e me ajoelho perante elas. Aí já quebrou tudo, já o testemunho dele contando, né? Ele falou, não, eu ando com a foto da minha esposa e da minha filha. Porém, eu não me ajoelho e não peço bênção para elas. Aí o padre já se consertou, né? Por isso que, depois a gente vai ver quando Deus dá os mandamentos, por que Deus estabelece algumas coisas, quando dá os 10 mandamentos. Mas, isso aqui o propósito era realmente quebrar o orgulho e ficar claro, tanto para o povo egípcio, que Faraó não é Deus, e não só ele, como nenhuma daquelas divindades, realmente tem como poder, e também para o povo hebreu. Agora, só dando um parênteses aqui, gente, que é um povo que é mais milagre que esse povo. Já imaginou? Eles viram o Nilo ser transformado em sangue. Eles viram a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, peste nos rebanhos, tumores e úlceras. E eles viram também Deus fazer diferença. Diferença no sentido que Deus mostrou quem é dele e quem não é dele. Viram as trevas, tá? Isso aqui é interessante, as trevas, 3 dias sem luz. Eles adoravam Deus Ra, o sol. Imagina o sol é... Né? Você consegue imaginar? De repente ficar 3 dias sem aparecer o sol, sem a luz do sol chegar, fica tudo escuro. Pergunta, pastor. Trevas. Isso aí pode ser colocado assim de uma forma que a terra, Deus parou a terra nesse momento? Não. Só na parte da noite? Não. Não creio que tenha sido uma parada, por quê? Porque só foi. Deus também separou. Nas casas dos hebreus tinha luz. Então foi uma ação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque na terra de Gó havia luz. Então não foi uma questão de parou, porque senão teria trevas em todo o Egito, inclusive onde os israelitas moravam. E não teve. Você vê que é para Deus mostrar que Ele é Deus, e Ele tem poder. Então Ele fez com que ficasse escuro apenas ali aonde habitavam os egípcios. Então imagina, para quem adorava Ra, ele tinha até medo de sair à noite, né? Quando não tinha a proteção da luz, né? De Ra, né? E aí de repente, o Deus maior, vamos dizer assim, que eles adoravam, o sol, a luz, os astros e tudo mais, de repente ele se mostra impotente, com 3 dias lá, trevas, e aí? Isso não é normal, não foi um eclipse, porque um eclipse passa errado. Isso aqui foi uma ação sobrenatural mesmo, de Deus, para mostrar que, olha, quem é Deus? Né? Aqui, nessa daqui, vamos lá, Faraó, ele barganha, novamente, Moisés, capítulo 10, versículo 24, olha o que é dito. Então Faraó chamou Moisés e ele disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças, e não também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereçamos ao nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, não sabemos com que havemos de servir. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-los ir. Disse Faraó, e aqui Faraó ele fala uma coisa muito séria, né? Retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me vires, o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Realmente isso aconteceu. Só para Moisés falar isso, né, para o governante assim, isso foi, né? Deus que estava ali. Mas Moisés passou a ser respeitado e reconhecido até mesmo pelos egípcios. Eu acho que o povo egípcio, ali, quando começou a ver tudo isso, acho que eles queriam que Faraó se correr por fora. Por quê? Porque imagina, eu acho que se fosse a gente, né, não sei, né, não é possível que você vai ainda acreditar que esses aqui são deuses se foram totalmente impotentes, não devem fazer nada.
Eles não puderam fazer nada contra a ação de Deus. Não é verdade? E aí o que acontece? Deus anuncia a 10ª praga. E essa daqui foi a que fez realmente Faraó permitir o povo ir. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o que diz? O que o Senhor fez com eles ali? O Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos os esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Imagina? Moisés falou isso ali. Brava, né? Não está parecendo muito aquele Moisés que foi chamado no começo, não, tá? Não, Deus, eu não sei falar, não. O que eu vou fazer lá? Eu creio que ali Moisés também foi crescendo, Moisés ali também foi amadurecendo, ele também foi realmente conhecendo a Deus, porque isso daqui também foi uma maneira de Deus se revelar. Deus foi se revelando através dessas ações. Imagino que também Moisés ali, quando ele fala dessa maneira, porque agora ele tem uma visão de Deus muito maior e muito mais clara de quem Deus é. Isso é importante para a nossa vida também. Bom, as pragas, elas cumpriram alguns propósitos, gente. Demonstraram que o Senhor é o Deus supremo e soberano, tanto para israelitas como para egípcios. Também desbancaram todas as divindades egípcias. Foi também a retribuição, ou a consequência, ou um castigo sobre o Egito por eles terem escravizado, afligido o povo de Israel. Foi consequência também disso, tá? E serviram para efetuar o livramento de Israel e preparar Israel para que ele obedeça ao Senhor. Porque isso aqui também, quando eles veem o Faraó desobedecendo em tudo que acontece, isso devia também ser um indicativo para ele: olha, Deus quer que vocês obedeçam. Tanto é que lá na frente a gente vê Deus falando assim: olha, se vocês obedecerem, eu não vou permitir que nenhuma das pragas que veio no Egito venha sobre vocês, se vocês obedecerem. Então, quando vocês obedecem, não é aquela ideia: ai, Deus castiga. Não, Deus ele permite que, na realidade, esses castigos, vamos dizer assim, aqui foi permissão de Deus que Faraó ele colhesse as consequências da desobediência dele. Porque se ele tivesse obedecido, não tinha acontecido isso. Mas como ele desobedeceu, veio todas essas pragas sobre a vida dele. Então a gente aprende algumas coisas. Deus estava mostrando também a maneira de ensinar também os israelitas sobre a obediência, a importância de obedecer a Deus. Às vezes a pessoa obedece a Deus e ela: por que minha vida está toda assim? Gente, você desobedece a Deus. É a mesma coisa, se você falar assim para uma criança: não enfie o dedo na tomada, você vai ter o quê? Tá? E ele vai lá e coloca o dedo na tomada. Você até perdoa, se ele pedir perdão, não perdoa? Mas o choque já era. Consequência tem. Não dá pra você: eu te perdoo e vou desdar o choque. Não, já levou. Não tem como se desfazer a consequência. A consequência tem. Então, a obediência tem consequência. E era para os israelitas terem aprendido isso também. Por quê? Porque eles viram tudo isso e, nossa, que bênção. O povo de Deus é uma maravilha, não é verdade? Eles não deram trabalho para Moisés, um povo assim, né, de uma fé, de uma convicção. A gente fica até com vergonha, né, de não servir tanto, né? E sabe que não foi dessa maneira? Apesar de tudo isso, já disse, eles não oravam. não oraram, nada estava bom, né? Então é complicado, né? A gente vê isso acontecendo, né? Ali. Aí o que acontece?
antes da última praga, gente, tá? Que foi ali a morte dos primogênitos, é aí que é instituído a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com o nosso amigo coelho. O coelho ele é bonitinho, mas ele não tem nada a ver com a Páscoa. Se a gente fosse escolher um animal para a Páscoa, na realidade é a ovelha, é o cordeiro. Tá? A Páscoa, ela tem sua origem na libertação do povo de Israel. Então o que acontece? Quando Deus fala isso com eles, aí Moisés traz algumas orientações para o povo. Vamos aqui por escritura. Ele diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, ou o primeiro do ano. Fale a congregação dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Era para ser, não era para sobrar, era para ser suficiente para uma família. Se fosse pequena, junta mais outra, e eles iam pegar esse cordeiro. Sem defeito, macho de um ano, tá? É interessante que o cordeiro de um ano, ele está assim no pleno desenvolvimento, vigor físico. Né? E isso é uma referência também a Cristo, por exemplo, com 33 anos, é a idade sim, do top do desenvolvimento e tudo mais. Né? E isso é uma referência também a Jesus Cristo. Quando João Batista ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele se refere a Jesus dessa maneira, é uma referência ao Cordeiro Pascual, tá? Que ali ele serviu como substituto para que os primogênitos de Israel não morressem. Então é uma referência. Então o sacrifício de Cristo, ele encontra o seu tipo aqui também, o sacrifício do Cordeiro Pascual, tá? Aí o que acontece? É dito para eles pegarem esse cordeiro, guardarem até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel vai imolar o cordeiro no crepúsculo, tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Então eles falam: vocês vão pegar, vão matar o cordeiro, aí vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão passar esse sangue nas portas das suas casas. Isso é uma questão de obediência. Por quê? Quando viesse ali o anjo destruidor, ele não entraria nas casas que fossem marcadas. Isso tem um símbolo, tá, para nós aqui. Tomarão o sangue por umas ombreiras. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele, até pela manhã. O que porém ficar, até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Era para eles comerem preparados já para sair. Já está vestido, né? Já está ali calçado a sandália, uma mochila nas costas, não é mochila, né? Mas tudo lá. Tá? Dessa maneira comereis. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Lembra que a gente falou? Isso aqui foi juízo sobre todas as divindades egípcias. Tá? O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiveres, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Tá? A palavra Páscoa significa pular a marca. Isso significa. Então quer dizer, quando o anjo visse, ele pularia aquela casa. É a marca. Pula. Ele não ia entrar naquelas casas. Este dia será para o memorial. E celebrareis como solenidade do Senhor nas vossas gerações. Era para ser celebrado Israel, tá, gente? Isso aqui é Israel, não somos nós. Tá? A nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Tá? Logo ao primeiro dia tirareis todo o fermento. Tinha isso também. Tinha todo o procedimento para celebrar a Páscoa. Tiraram todo o fermento, porque qualquer que comesse pão com fermento seria eliminado do povo. O fermento era um símbolo de mal, de maldade, aquilo que corrompe. Tá? Então, não era de qualquer jeito. Não podia celebrar de qualquer maneira. Tanto é que quando é instituído a Santa Ceia foi instituída ali naquela refeição pascual como um símbolo para nós praticarmos.
em substituição, vamos dizer. Ao primeiro dia haverá para vós outro Santa Assembleia, também ao sétimo dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardar, pois, as festas pães asmos. Então tinha todo um procedimento. E na realidade, se o judeu for praticar isso, ele tem que praticar arriscado. Né? Se você pratica adaptado, não é obediência às festas. E as festas, a gente vai ver isso quando a gente for estudar Levítico. As festas tinham alguns propósitos, tá, que se aplicavam a Israel. Elas já se cumpriram em Cristo, então elas não têm nenhuma razão de serem praticadas, porque no Novo Testamento Jesus não ensina, nem os apóstolos ensinam. A gente não vê isso na história da igreja no seu todo. Quando começou ali no livro de Gálatas, Paulo já falou. Quando eles começaram a fazer práticas judaicas, Paulo, no livro de Gálatas, falou: se vocês forem voltar para a lei, então da graça vocês caíram. Então vocês estão dizendo que a lei é mais importante que Cristo. A lei teve o seu propósito, mas ela se cumpriu em Cristo. Dali para frente, não. Né? Não tem referência. Né? Então, no começo do cristianismo, houve aquilo que a gente chama de cristianismo judaizante. Eles queriam instituir a circuncisão. É complicado. Tipo assim, primeiro, para ser cristão, você tem que virar um judeu. E depois virar cristão. E Paulo está falando que não. Na realidade, você precisa receber a Cristo. Tá? E isso teve no começo ali do cristianismo. Mas vamos voltar aqui. E aí tá. Eles comeram tudo, se prepararam, passaram ali nas vergas e tudo mais. E aí quando o anjo passa, todas as casas egípcias que não tinham, lógico, os egípcios não tinham a marca, né? Tinham morto. Desde a casa de Faraó, todos os servos, dos animais, de tudo, um morto. Cada casa. Algum pranto também. No Egito, e o pessoal mandou, praticamente eles expulsaram Israel. Né? Vai embora! Né? Israel saiu e deram coisas para eles, e eles saíram levando muitos ouro, prata, vestes e tudo mais. Muitas coisas. Eles saem, e ali eles saem do Egito. Tá? Em torno de 600 mil homens, fora crianças, fora mulheres. Detalhe, gente, 600 mil. Se você dobrar o número de mulheres, geralmente tem mais mulher que homem, né? Mas aí, se você fosse colocar só uma mulher para cada homem, isso que eu não estou contando idosos também, tá? Já vai para 1.200.000, né? E criança, judeu tinha filho, gente. Não tinha televisão na época. Então o que acontece? Tinha. Ter filhos era sinal do favor da Deus. Então, certeza, que o meu avô teve, acho que mais de 10 irmãos, né? Porque o pessoal tinha para ter a roça, né? Então teve para trabalhar na roça, né? Meu avô já teve mais de 10. Imagina, eu não vou colocar, mas vou colocar por baixo aí. Se cada um tivesse lá 4, 5 filhos. Não vê quanta gente tinha. Tinha gente. Você põe uns 2, 3 milhões ou mais de pessoas saindo. É muita gente. É gente, hein? Fora aqueles que também acompanharam, não foi só israelitas. Teve alguns que também saíram junto com eles. Alguns foram lá junto com eles. Deus também dá algumas orientações com relação à comemoração da Páscoa. Vocês sabiam que a Páscoa só poderia ser comida por quem era de Israel. Um estrangeiro poderia comemorar a Páscoa ou participar da Páscoa se ele se circuncidasse. No caso, na época, porque a circuncisão era um sinal de que ele pertencia ao povo de Deus, entende? Porque senão não teria sentido para ele. É a mesma coisa. Por exemplo, uma vez eu fui, antes de me converter na igreja, me deram ceia, eu comi, tomei ceia. Mas me perguntaram o que era, não sei, fui lá, deram um pãozinho com... Você não sabe, não tem significado. Se você não sabe, não tem significado. Não tem significado você fazer um negócio que você não sabe. Então, por exemplo, para um estrangeiro participar da Páscoa, ele tinha que se circuncidar, ou seja, ele tinha que ter entendimento do que era a Páscoa. A Páscoa tinha uma razão de ser comemorada. Todo ano, quando eles comemorassem a Páscoa, era para eles lembrarem de que Deus tinha libertado
o povo do Egito. Era para eles falarem. E esses sinais também era para eles contarem para os seus filhos como que Deus fez, como que Deus agiu. Aí eu creio realmente naquilo que Paulo diz lá em Romanos, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? A fé não vem por ver, porque se fosse por ver, esse povo tinha que ser o povo de mais fé na Bíblia. Porque eles viram Deus agir. Eu comentei na aula passada, eles viram Deus abrir o mar. Pô, eu nunca vi isso, gente. Você já viu? Eu nunca vi. Deus abriu o mar, você que abriu. Mas eles viram. Eles viram Deus destruir o exército de Faraó, depois que eles passaram. Eles viram Deus sustentá-los. O que tem no deserto? Não tem nada, tem até areia, sol. Escorpião, serpente, tem tudo. Eles foram sustentados todo esse tempo, mesmo assim. Não moravam, não creram, eram incrédulos, apesar de verem. Pastor, voltando um pouquinho em relação às festas. Então, a prática das festas... No Novo Testamento não tem base. Por exemplo, nos dias, né, hoje, as práticas das festas, é errado praticar as festas? Por exemplo, final do ano, ela em Israel, é tido como a festa do Hanukkah, né? Não comemora a virada de ano, né? Aí tem as festas dos tabernáculos, que fica em outubro, novembro, por aí. Então hoje você participar dessas festas, né? Ou então mudar, né? Por exemplo, depois eu ir, final de ano, festa, tal, né? Ano novo, não, comemorar a festa do Hanukkah, né? Com entendimento, lógico, né? É errado a prática das festas? O que acontece com relação às festas? Eu fui demonstrando no comecinho do cristianismo. Tá? As festas, elas eram sombras. O que é sombra? Sombra é um tipo de algo que aconteceria no futuro. Então, por exemplo, quando você vê todas as festas apontavam para aquilo que aconteceria e se cumpriria em Cristo. Então, por exemplo, quando a gente estuda sobre as leis, você tem 3 tipos de leis: civis, cerimoniais e morais, tá? Que foram dadas a Israel. As leis civis, tem algumas leis que aplicam a Israel. Por exemplo, trabalha 7 anos e no 7º ano você não planta na terra. Isso se aplicava a Israel, né? Trabalha 50 anos lá e em 1 ano, né? Se aplicava a Israel. Isso não era para outros povos. Quando, no começo do cristianismo, começou a haver um problema ali, porque a maior parte da igreja era judia, aí começou a se converter os gentios. Os gentios, eles não tinham e não seguiam as práticas judaicas, porque eles não eram judeus. E aí começou a dar um problema dentro da igreja. Por quê? Porque os judeus, eles achavam que os gentios, eles estavam desrespeitando a lei de Moisés. E eles queriam impor a lei de Moisés. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer tudo aquilo como um judeu. Então, deu um problema na igreja. Por quê? Porque estavam associando a salvação não só a Cristo, mas também às práticas judaicas, que era tudo sombra daquilo que aconteceria. O sacrifício, e o problema da prática é que tem todo um esquema de ser praticado. Por exemplo, em algumas festas, você ficava 7 dias e não pode trabalhar. Isso é bíblico. Para o judeu. Para quem é judeu, que ainda não crê em Cristo, é normal ele comemorar porque ele é judeu. Nós não somos judeus, né? Então, o problema das festas é elas se tornarem, foi o que Paulo escreveu em Gálatas, elas se tornarem mais importantes do que o significado que elas tinham, que é apontar para Cristo. Então, Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, e aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 15, ele fala lá sobre o primeiro concílio que teve na igreja. Então, um dos problemas que teve foi ali sobre se os gentios deviam ou não guardar os cerimoniais judaicos, a circuncisão, né? Então, o que eles falam? Olha, alguns indivíduos desceram de Jerusalém para a Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidarem, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contendo em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aí eles foram até lá. Quando chegaram lá, eles tiveram uma reunião, e aí foi dito isso daqui, ó. Então, reuniram os apóstolos e presbíteros, havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, porque por meu intermédio ouvisse o gentil a palavra do Evangelho de Cristo. Ora, Deus que conhece o coração lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo. Então Pedro fala lá daquele caso que ele pregou a Cornélio, ele foi lá, não era permitido ao judeu ir na casa do gentil, mas Deus levou ele lá, e aí ele fala: Deus concedeu salvação aos gentios também.
Aí toda a multidão silenciou quando Tiago tomou a palavra. Tiago era irmão de Jesus Cristo. Tá? Tiago tomou a palavra, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizesse no meio deles. Tá? Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmão, atentai nas minhas palavras. Expôs irmão como Deus primeiramente visitou os gentios e tudo mais. Pelo que julgo eu, versículo 19, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas contaminadas, das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todo o sábado. Então, eles estabeleceram para os gentios que eles não deveriam, eles não eram obrigados a guardar as festas judaicas, circuncisão. Porque na realidade, se você for cumprir a lei, nós temos um problema, que Paulo diz: se você quebrar um mandamento da lei, você quebrou toda a lei. Então, em Gálatas, Paulo fala: quem quer viver pela lei tem que cumprir todos os requisitos da lei. Porque se ele não cumprir todos os requisitos da lei, ele não é cumpridor da lei. É lógico que isso é impossível, ninguém consegue. Então, em Gálatas, Paulo ele fala também sobre isso, né? Ele fala que estava havendo uma judaização da igreja. A igreja estava voltando para o judaísmo. Por quê? As festas fazem parte do judaísmo, que foi base do cristianismo. Elas não fazem parte do cristianismo. E eram sombras do cristianismo. Por exemplo, você fazer comemorar para mostrar como é que era uma coisa. O problema é quando ela entra na igreja. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a igreja romana. Quantas coisas entrou na igreja romana? E veio do paganismo. E foi tomando uma certa importância, virou tradição, e hoje faz parte do dogma, da doutrina, do ensinamento. A grande questão é, no Novo Testamento, ele é a base. O Novo Testamento explica o Velho. Para nós sabermos o que nós podemos ou não fazer com relação ao Velho Testamento, o que permanece? A lei moral permanece. A cerimonial ela se cumpriu em Cristo. Todos os cerimoniais tiveram seu cumprimento em Cristo. Depois de Cristo, não tem necessidade mais de matar cordeiro, não tem mais necessidade, porque isso seria voltar para a sombra. Seria você voltar para o passado. Né? Então não tem essa necessidade. O que nós fazemos? É importante quando a gente estuda a história da igreja, não estudei a história da igreja com vocês, né? Quando você vê a história da igreja desde os apóstolos até os dias de hoje, tem muita coisa que começou a ser praticada no século XX para cá. Que em toda a história da igreja você não acha referência. E mesmo no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, se você pegar, uma pessoa me perguntou: como é que a gente sabe como devemos proceder? A pessoa falou: olha, Jesus ensinou, tem alguma passagem de Jesus, ele diz para nós fazermos, depois que a igreja, que Jesus subiu, a igreja foi ali para a mão dos apóstolos. Qual foi a direção dos apóstolos, as orientações para a igreja? Você pega aqui de Romanos, que é depois de Atos ali, né? Que são cartas à igreja, até, por exemplo, só para igrejas, fora as outras, tá? Filemão não, Timóteo, que são cartas pastorais. Então olha aqui, até Tito, você vai ter as cartas para as igrejas, a igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, a igreja em Tessalônica, a igreja em Colossos. Né? Então tem essas cartas de igreja que vai orientar como a igreja deve proceder, liturgia, culto e tudo mais. E depois você tem as 3 cartas pastorais, que são orientações especificamente para o pastor, como é que ele deve proceder. Depois tem outras cartas gerais, que são as cartas também escritas por Tiago, por Pedro, por Judas. A grande questão é que no Novo Testamento não existe nenhuma referência e nenhuma história da igreja primitiva. Os apóstolos, eles nunca comemoraram nenhuma das festas judaicas. No começo sim, porque eles eram judeus, mas aos poucos eles foram entendendo. Eles foram entendendo. No começo contava com Jesus ainda não tinha morrido. Mas depois, não tem. Não, nem no primeiro século, nem no segundo século, nem no terceiro, e mesmo depois da Igreja Católica, ela surgiu ali por volta de 300, depois de Cristo, ali, quando o imperador, entre aspas, se converteu, né? E declarou que agora todo mundo é crente, né? Crente, e houve uma conversão em massa. Todo mundo era crente, por quê? Porque agora é lei ser crente, né? Mas paganizou a igreja.
né, entrou imagens, entrou outras coisas dentro da igreja que não faziam parte da igreja. Tá? E aí a igreja foi se afastando, até que houve a reforma. Né, e aí foi voltando para as escrituras. E hoje está acontecendo um processo inverso. Né? Não vou falar que é por uma... Eu posso dizer o seguinte, às vezes falta de ler um pouco mais o Novo Testamento, que ele é a base para a igreja. O Velho tem o seu papel? Tem, a palavra de Deus? É. Só que tem algumas coisas no Velho que cumpriram um papel, não se faz mais. Por exemplo, você não precisa circuncidar mais. Por quê? Até Paulo fala, a circuncisão verdadeira agora é no coração. A circuncisão é um símbolo. Mas hoje, Paulo fala, se você se circuncidar, então da graça você está caindo. Porque você está dizendo que se você não for circuncidar, você não faz parte do povo de Deus. E quem faz parte do povo de Deus é aquele que de coração recebe Jesus Cristo. Então aí eles estabeleceram que para o judeu praticar é normal porque ele é judeu. Mas para que eu pratique não tem aquele significado que tinha para o judeu, porque eu não sou judeu. Entende? Então eles tiveram a proposta. Tanto é que os judeus não creem em Cristo, eles praticam normal porque eles não creem. Para eles o Messias ainda não veio. A não ser que ele seja convertido, né? Então eles praticam, e essas práticas elas seriam até quando? Até quando viesse o Messias. O Messias veio, se cumpriu. Se cumpriu, não precisa mais. Né? Tem gente que faz. É bom ou é ruim? Olha, eu não vou dizer que a pessoa está pecando se faz. A grande questão é, as gerações futuras, elas vão entender qual foi o propósito, ou isso acaba virando uma tradição, e dali a pouco é incorporado ao cristianismo, como se fizesse parte. Quem não faz, não é salvo. Que é aquilo que eles estavam dizendo. Que os judeus falaram. Quem não cumpre as leis de Moisés não é salvo. Então você tem que se circuncidar. E aí teve aquele concílio para dizer, não é isso, tem que aceitar Jesus Cristo. Entende? Então o que eu posso dizer? Se a pessoa está pecando, não vou falar que se a pessoa está fazendo de coração, não creio que ela estaria pecando em si. Por exemplo, assim, mas se a pessoa quiser por si só de ir fazer, ok, mas se tornar um estatuto, uma lei dela ter que fazer para se tornar um cristão, aí é o errado. O problema é se alguém pergunta, existe base no Novo Testamento para a prática? Não tem. Foi abolido. Exatamente. Foi abolido. Foi cumprido em Cristo. Então não existe a base no Novo Testamento para se praticar. As festas judaicas, todas elas apontavam o tabernáculo. Né? Por exemplo, por que Deus permitiu que o templo fosse destruído e a arca da aliança desaparecesse? Porque aquilo já tinha virado uma idolatria em Israel. O templo, para eles era o templo. Mas o templo era um símbolo, a arca é um símbolo da presença de Deus. Mas hoje, a presença de Deus, ela não está mais em símbolos. Onde está a presença de Deus hoje? Dentro de nós. Quem é o templo de Deus hoje? Não é mais um prédio. Por exemplo, a gente tem o prédio da igreja. Mas vamos ser sinceros, o que é a igreja? Esse prédio? Esse prédio é esse prédio, gente. Se demolir, já era. O templo de Deus hoje é você. Somos nós. A habitação de Deus hoje é naquele que recebe a Cristo. Entende? Então por isso que algumas coisas no Novo Testamento teve um entendimento melhor. Por isso quando, por exemplo, estou pregando o Sermão do Monte, quando Jesus fala, vocês ouviram isso, mas isso significa isso, ele dá uma interpretação correta, porque algumas coisas fizeram por religiosidade. Entende? Então, eu não vou falar que a pessoa faz por mal, mas se ela for pedido uma base no Novo Testamento, ela não tem como dar essa base. No Novo Testamento não. No Velho sim. Mas o que é? A igreja ela foi assim estruturada e organizada a partir de Cristo, né? E quem é que deu as diretrizes? Foram os apóstolos. O Antigo Testamento ele serve como base, sim, para muita coisa, tá? Para muita coisa. Mas muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento não se aplicam mais ao Novo Testamento. Mas nos dias de hoje, que nem o Muro das Lamentações em Israel, o povo tem que colocar o kippá, porque eles não são crentes, não são cristãos, para poder ir lá e orar. Não, por exemplo, que nem eu vejo, né, tenho acompanhado assim diversos cristãos, porque hoje tem uma elite de pastores em Israel, né? Por exemplo, vamos supor, eu estou indo visitar Israel, estou fazendo turismo, eu quero orar um pouco a Deus no Muro das Lamentações. Eu não posso ir lá se eu não colocar um kippá. Porque ele é o quê? É um local de culto dos judeus. Paulo teve esse entendimento. Por exemplo, Paulo ele não obrigou
Tito a se circuncidar. Mas quando Paulo ele foi no templo, ele soube como se portar porque ele estava no lugar de culto deles. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, eu não tenho costume. Mas você pode ter certeza, se for numa igreja assim de costume, eu não vou desse jeito. Porque eu tenho que respeitar. Aí, senão, por mais que não esteja pecado, eu vou causar um certo constrangimento. Né? Vai ter gente que vai olhar assim, pode ter certeza que ele vai fazer apelo. Se não sabe que eu só posso fazer apelo para me converter. Verdade. Então é uma questão de entendimento. Entendeu? Ali é um local do judeu, ele vai ali porque não tem mais o templo. O templo foi destruído. O que sobrou foi aquilo lá. Só sobrou um muro. Então o judeu ele vai ali para adorar a Deus porque ele ainda não se converteu. Então ele ainda está associado a muita coisa no Antigo Testamento. Tanto é que quando Jesus voltar e eles verem quem é Jesus, eles vão entender. Tanto é que Paulo, depois que ele se converteu, imagina, Paulo, ele não tinha problema de comer carne que não fosse. Né? Pedro não teve aquela dificuldade para comer ali quando Deus falou para ele, mata e come. Não posso comer, eu sou, né? Não como nada que Deus falou, mas como? Você está tornando impuro aquilo que Deus purificou. Então foi abolido até a questão da carne, que antigamente tinha um fim didático. Por que Deus separou certos animais que podiam comer e certos que não podiam comer? Porque eles queriam ensinar o povo a santidade. Você tem aquilo que é imundo, aquilo que é um símbolo. Por exemplo, porco é um símbolo de coisa limpa? Não, de coisa suja. Então foi proibido comer para mostrar que a vida daquele que serve a Deus tem que ser separada daquilo que é impuro. Mas no Novo Testamento, a questão de comer carne foi abolida. Tanto é que ele usa isso de exemplo para mostrar que Deus não faz distinção entre judeu e gentil, mas de qualquer povo ele recebe qualquer pessoa que se converte. Não tem alguém que é privilegiado. Né? O judeu, se ele negar Jesus Cristo, ele também não vai para o céu. Não vai para o céu porque ele é judeu. Tanto é que Jesus falou para os judeus da sua época: vocês estão se gabando que são filhos de Abraão? Deus pode citar, das suas terras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nem todo israelita, nem todo que é de Israel, o texto bíblico também diz que é verdadeiro israelita. Não é o fato dele nascer judeu que ele vai para o céu. Se ele não crer no Deus verdadeiro, não se converter, ele está condenado. Também. Então, no Novo Testamento, eles fizeram essa ruptura, por quê? Porque senão o cristianismo ele se tornaria apenas uma denominação do judaísmo. É isso que aconteceria. Isso é uma ruptura. Se eles continuassem seguindo, para muitos eles não entender Jesus Cristo era o Messias. Ele entender que era apenas mais uma seita judaica, ou seja, uma denominação dentro das várias linhas que nem tem os evangélicos, mas dentro dos evangélicos tem batista, presbiteriano, quadrangular, Assembleia de Deus, Aliança, e por aí vai, não tem? Tudo é evangélico, mas dentro do evangelho tem todos esses segmentos. Então, se eles continuassem as práticas judaicas, para o judeu e para todo mundo não entender que não é mais por aquilo, é em Cristo. Seria para eles apenas uma seita judaica, uma denominação do judaísmo. Nada mais. Por isso que eles realmente estão perdidos. Para não se atribuir a salvação à guarda da lei, ou a observação das festas. Por quê? Porque também essas festas estavam associadas na cabeça do judeu. Ele era salvo por quê? Porque ele cumpria a lei de Moisés, porque ele participava das festas, porque ele fazia tudo aquilo nos cerimoniais. Então é por isso que ele era salvo, na cabeça dele. Aí vem uma mensagem: não, a salvação não é por isso, não é por obras, é porque ele é em Cristo. Então por isso que Paulo foi bem enfático, ele fez uma ruptura, não desprezando. Paulo nunca desprezou as suas tradições como judeu, ele era judeu, mas ele entendeu, e isso teve um papel. A lei, quer ver? Lá em Gálatas, vamos abrir em Gálatas, e ele fala qual é o papel da lei. Capítulo 3 fala. Versículo 23, a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Então toda a lei, os cerimoniais, eles tiveram papel: conduzir a pessoa a Cristo. Então, antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei. Quando fala lei, gente, diz respeito a todas as práticas do Antigo Testamento, tá? E nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é
professor, um pedagogo, um condutor, tá? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou aquilo que nos conduziu, no caso a lei, tá? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo vocês revestidos. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então ele diz o quê? Que a lei ela serviu como um condutor até que viesse Cristo. Veio Cristo, a lei cumpriu seu papel. O papel da lei era revelar Jesus Cristo. Jesus foi revelado, cumpriu o papel, a lei ela não pode salvar. A lei ela só pode mostrar que a gente não consegue ser perfeito, porque quem é que consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente, escrito no Antigo Testamento? Os judeus tinham 200 e poucas coisas que deviam fazer e 365 proibições, segundo a lei. E na cabeça deles, se você conseguisse cumprir tudo isso aí, a risca, você seria salvo. Isso é impossível. Ninguém consegue. Então a lei ela teve o propósito de conduzir, fazer a gente conscientizar, precisa de Cristo. Esse foi o papel. Quando Cristo veio, a lei cumpriu seu papel e ela já não é ela mais quem nos conduz. A partir daqui é Cristo quem conduz. Por isso que você não tem referência a nenhuma prática de festa em nenhum dos livros de orientação para as igrejas. As cartas não tem. Porque se cumpre isso. No caso, seria um paradigma, uma tradição somente as festas. Para os judeus, sim. Para o cristão, não existe essa tradição no meio cristão. Isso aí veio talvez de uns 30 anos para cá que a igreja começou a fazer isso. Talvez um pouco menos, 20 anos para cá. Algumas igrejas, mas nós não temos na história da igreja diferença essas práticas. Se a pessoa estudar a história da igreja, não vai ver, não tem. Tem referência assim, às práticas pagãs que a igreja católica lutou. Pastor, só para comentar assim, quando eu converti quando eu aceitei Jesus, eu comecei pela Hebraic. E na Hebraic eles têm a prática, a festa do tabernáculo, o Hanukkah. Então assim, para mim tudo era muito esquisito, porque assim, vai muito pro judaísmo. E eu falava assim, como é que pode? Tipo assim, para mim rolava um choque, assim, né? Então, você explicando, assim, fica muito claro, assim, pra mim, assim, o entendimento vem, assim, absurdo. Ó, tem aqui, capítulo 4 de Gálatas, versículo 8, diz assim, ó: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Mas agora que conhecer a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e povos aos quais, de novo, quereis ainda escravizados, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Por que Paulo está falando isso daqui para eles? Porque ele falou assim, gente, eu apresentei Jesus Cristo a vocês e vocês estão voltando ao judaísmo. Então vocês estão falando que Jesus não precisa de Jesus, basta você praticar o judaísmo. Ele está falando que, tanto é que lá em Hebreus é um livro muito legal. Ele fala o quê? Que o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício de Moisés. E vai uma comparação entre a lei de Moisés e Cristo. Cristo é superior a Moisés. O sacrifício de Cristo é superior aos holocaustos. Ali, alguém era perdoado do seu pecado momentaneamente, se matasse um boi, um ovelha e tudo mais, mas não era eliminado. Cristo não, o sangue de Cristo ele purifica totalmente. Então ele faz uma comparação. Por que Hebreus foi escrito? A gente estava estudando interpretação bíblica. Por que foi escrito Hebreus? Quem sabe? O autor dos Hebreus. Por que chama Hebreus? Porque foi dirigido ao povo judeu. O livro de Hebreus. Por que foi dirigido aos judeus? Porque eles estavam sendo perseguidos dentro do seu próprio povo e estavam sendo forçados a voltar ao judaísmo. E aí, quando o autor escreve, ele escreve para fazer uma comparação. Ele não está desfazendo. Ele está mostrando que realmente a lei, os sacrifícios tiveram seu papel, mas os sacrifícios não são superiores a Cristo. Então ele está dizendo, se você voltar de Cristo para o judaísmo, você está dizendo que Jesus não é suficiente para a sua salvação. Então ele começa a mostrar, ó, o sacrifício de boi, de ovelha, tudo, cobria o pecado, mas não perdoava. O sacrifício de Cristo perdoa o pecado. E ele vai fazendo uma comparação, o sacerdócio judaico, sacerdócio de Cristo. Sacerdócio judaico tinha que ser descendente de Levi. Tinha que ser da tribo de Levi. Além de ser da tribo de Levi, tinha que ser filho
de Arão, descendente de Arão, que foi o sumo sacerdote, não podia ser outro, tá? E Jesus não poderia ser sacerdote segundo a tribo de Levi, porque ele era da tribo de Judá. Aí ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é anterior à lei, que era sacerdote para o Deus Altíssimo. Tá? Tanto é que às vezes uma foto tem, por exemplo, às vezes no meio cristão a gente tem ideia de que levita é só quem canta. Você sabe o que os levitas faziam? Era uma tribo inteira. Eles cuidavam de todo o serviço no tabernáculo. Quem que eram? Fazem parte dos levitas sacerdotes? Os cantores que foram estabelecidos muito depois, na época de Davi, eles eram aqueles que iam pegar o animal, que era morto, e ia limpar o sangue lá, fazer o serviço de diaconato na igreja. Limpar o templo, carregar a mobília. Tinha um grupo lá que a função deles era carregar a mobília, outro desmontar o tabernáculo, carregar o tabernáculo, o sacerdote ministrar. Então, os levitas, eles não cuidavam só de mais, eles cuidavam de todo o trabalho religioso. Se a gente fosse se fôssemos usar essa designação, teria que ser todos aqueles que trabalham na igreja. Ainda que nós não usamos, por quê? Porque não somos da tribo de Levi. Por isso que eles chamavam levitas. Filho de Levi. Então tem muita coisa assim que, não vou falar assim que faz mal, assim, mas que tem que dar uma pesquisada. Se você pega alguém que conhece um pouco mais a Bíblia, ele vai questionar. Mas tem isso no Novo Testamento? E aí você fica numa situação meio chata. Não, eu ficaria, né? Porque não tem como provar que tem. Mas o importante é a gente entender que é Cristo, gente. O resto alguma dúvida, pergunta, a gente sai um pouquinho. Não? Na época que os hebreus estavam lá no Egito, fora os escritos na história do Egito mesmo, na história, o que está relatado, existe relato dentro, em paredes, um povo que habitou lá. Uma vez eu estava vendo o Discovery Channel, estava falando sobre como as gravuras que tem em paredes, que mostram um povo que se vestia diferente dos judeus, e em vários países assim, com animais, com filhos assim, e as vestes que eles usavam eram totalmente diferentes da veste da época, era de um outro povo, uma multidão, e existem vários relatos, né, que na história não tem como negar mesmo, né? Tem isso, tem também, por exemplo, na época que de um faraó, o pessoal da Palestina, Canaã, né, a região que ele foi conquistado, eles pediram auxílio ao faraó, que veio a reinar depois, porque aquele lá acho que morreu ali no Mar Vermelho, né? Porque tinha um grupo que eles chamavam, os outros povos chamavam de rabinos, bem parecido com o hebreu, né? Que eles estavam vindo e conquistando tudo. Então a gente sabe que realmente mais ou menos bate com a época do êxodo, de quando os hebreus saíram. Então você consegue algumas coisas dentro da história assim. Também tem uma outra coisa também, um vizir, que foi tipo assim, um primeiro-ministro, que é com outro nome egípcio também, que ele não era egípcio, mas que ele exerceu o poder ali no Egito abaixo de Faraó. Alguns creem que esse indivíduo que é citado na história, alguns creem que talvez ele seja José. Por quê? Porque sabe que José foi dado outro nome, né? E também a transcrição para o hebraico, né? Que muda um pouquinho, né? Então alguns creem pelo relato do que ele fez, que talvez seja José, porque é a pessoa que mais encaixa dentro da história. Quer dizer, pastor, pela história, assim, não tem como negar que o povo judeu viveu no Egito. Não tem. O que os cientistas tentam provar é que, pelo ser do Mar Vermelho, eles tentam explicar de uma forma... Eles falam que foi um fenômeno da natureza. Tudo era um mar de juncos, a água baixou, e aí teve um irmão que... Até vou contar uma piada sobre isso aí. Teve um irmão que falou assim, nossa, que sugou, e Deus abriu o mar, o povo passou, e aí chegou um camarada assim, meio cético, que se dizia crente, rapaz, olha, tá escrito assim, mas sempre uma linguagem poética, não foi bem assim não, tá? Isso aqui foi o seguinte, na época aconteceu um fenômeno natural, onde as águas baixaram, aí isso permitiu o povo passar, porque estava baixo a água. Aí o cara começou, né? O cara veio assim, glória a Deus, glória a Deus. Mas basicamente falar pra você que não teve nada sobrenatural,
Não, porque se você está falando de um fenômeno natural e a água baixou, nossa, Deus é Deus, porque faz 2 10 para se afogar na porta. É só Deus. Então não tem jeito. Porque não é isso que a Bíblia diz? Está falando no mar. Se era uma porta, então o milagre é maior. Então é por aí. Travessia do Mar Vermelho. Vamos contar mais uma gente. Menino cético. Vai para a escola dominical, a mãe manda, aí ele volta e a mãe pergunta: o que você aprendeu hoje, filho? Pois corta. É uma brincadeira, você leu o ceticismo, a pessoa quer negar a ação de Deus. Olha, filho, olha, mãe, foi o seguinte: o Moisés chegou ali na frente do Mar Vermelho, e aí ele viu o Moisés falou vindo, falaram para ele, né? Aí ele falou assim para os hebreus construir uma grande ponte sobre o mar. E eles capitão, foi a ponte. E aí todo mundo saiu correndo, conseguiu atravessar a ponte. Aí vem o exército para lá. Quando eles estão no meio da ponte, Moisés manda explodir a ponte. Todo mundo morre ali no Mar Vermelho e o povo vai liberto. E a mãe começa a ficar assustada, né? Porque está indo para a igreja, o irmão está ensinando isso. Meu filho, a tua professora da escola dominical, ela falou desse jeito. Olha, mãe, não foi bem desse jeito. Mas olha, se eu contar, só não vai acreditar. O moleque é cético, né? Mas tem gente que é assim. Tem gente que descarta qualquer possibilidade de Deus agir. Gente, por isso que é sobrenatural. Alguém vai falar, mas milagre, mas... Por isso que é milagre. Se fosse natural, não era milagre. É milagre porque é sobrenatural, não é uma coisa normal, é uma coisa que é uma intervenção de Deus. E isso é pela fé. Você vai crer em milagre pela fé, nem você crê em milagre pela razão. Porque não dá para você explicar. Como é que você vai explicar que o mar se abriu? Isso pela lógica. Tem coisa que dá. Na Bíblia, sim, tem coisa que dá para você explicar pela razão. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá para explicar. Não, se a Bíblia fala que o que eu semeio, eu colho, isso é racional, eu consigo entender isso. Lógico, o que eu semeio, eu colho. Mas se a Bíblia fala que Jesus andou em cima da água e não afundou, isso não é algo que dá para você entender com a razão. Isso você entende pela fé, você entende que é uma ação sobrenatural de Deus. Aí que está a diferença. Se a pessoa não crê, se a pessoa consegue não crer, não adianta nem discutir. Por quê? Porque se ela não crê, já acabou a discussão ali. Você não vê o que se a pessoa não crê? Não tem o que falar. Por isso que é fé. Amém? Vamos orar. Quem faz essa oração para nós hoje? Bem? O Caio? Senhor Deus, nós te levamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus por esse momento que o Senhor nos preparou nesta noite para estarmos aqui reunidos pela casa, para aprender um pouco mais da tua palavra. Meu Deus, sabemos que há muitas informações, meu Deus, que está sobre sobre ela, Pai. Que o Senhor nos capacite, nos ajude a entender cada dia melhor, Senhor. Cada vez que lemos, meu Deus amado, abra o nosso entendimento, nos dando, Senhor, realmente condições, Senhor, de entender melhor a Sua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Leva cada um que está aqui em paz nos nossos lares, Senhor, sobre a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aos pouquinho a gente vai aprendendo. Não sei tudo, gente, ninguém sabe tudo, tá? Se você me perguntar, eu não sou quero falar, não sei. Vamos pesquisar. Amém? Mas se a gente puder aprender, a gente vai aprendendo. Não.